Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, presta depoimento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Atual ministro da Justiça, Flávio Dino, defende decisão de Alexandre de Moraes sobre retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Lula comete segunda gafe nesta semana ao discursar e recebe críticas da oposição. Polícia investiga as causas do incêndio em shopping no Maranhão, que deixou 2 mortos e mais de 20 feridos. O RB Notícias está começando. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira no âmbito de uma ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, em que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PDT questiona uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores em julho de 2022, na qual realizou ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O depoimento foi pedido pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, para esclarecer uma minuta com teor golpista encontrada na casa de Torres. Segundo a apuração, ele respondeu a todas as perguntas e voltou a falar que não conhece a autoria da chamada Minuta do Golpe. Também teria classificado o texto de folclórico e lixo. O ex-ministro foi ouvido por videoconferência durante cerca de 1h30. Torres está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, em um inquérito que apura os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. A PF encontrou na residência do ex-ministro a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE. O objetivo era mudar o resultado das eleições de 2022. O documento, considerado inconstitucional por especialistas, foi encontrado pela Polícia Federal durante uma operação de busca e apreensão. O material foi anexado à ação que tramita contra Bolsonaro na corte, que questiona a conduta do ex-presidente da República na reunião com embaixadores. O ministro da Justiça, Flávio Dino, elogiou a decisão de Alexandre de Moraes de autorizar o retorno do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. Durante a entrevista à CNN Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou não haver provas da participação ativa de Ibanez no episódio do dia 8 de janeiro e destacou que não é possível ninguém julgar um caso de maneira técnica, com base em opiniões. Ele também disse que, juridicamente, o que vale são as provas. Dino ainda avaliou que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito cuidadoso ao aplicar a lei para os casos do 8 de janeiro, conforme as provas são apresentadas à corte. No início da tarde de ontem, Moraes autorizou o retorno imediato de Ibanez Rocha ao cargo, assumindo novamente o comando do governo do Distrito Federal. O MDBista estava afastado desde 8 de janeiro. Pelas redes sociais, Ibanez afirmou que, depois de um período difícil, ele aguardou pacientemente pelo momento de retornar ao cargo e que sempre acreditou na justiça e no poder judiciário do país. Quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília e que vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Nos atos de vandalismo que aconteceram na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes havia afastado o então governador do Distrito Federal pelo prazo de 90 dias. À época, o ministro tinha afirmado que absolutamente nada justificaria a suposta omissão e conivência de Ibanez com criminosos que previamente anunciaram que praticariam atos violentos
contra os poderes constituídos. O presidente Lula derrapou no discurso ao falar da obesidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, e virou alvo nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a obesidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, e foi alvo de críticas de opositores em redes sociais. Lula classificou a obesidade como uma doença que causa tanto mal quanto a fome, sendo necessário cuidado do Estado para este problema, e disse que Dino agora estaria se exercitando, andando de bicicleta, por estar acima do peso. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, não ser o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença, que nós precisamos cuidar. A nossa médica, ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. A fala do presidente gerou críticas de membros da oposição nas redes sociais. O deputado federal Kim Kataguiri questionou se aliados do petista irão chamar Lula de gordofóbico. Nicolas Ferreira também questionou a fala do chefe do executivo. O Movimento Brasil Livre reproduziu o discurso de Lula e sugeriu o cancelamento do mandatário. O presidente, nesta mesma semana, também foi criticado por relacionar a escravidão com a miscigenação brasileira. Então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui. A declaração foi considerada racista por seus opositores. A seguir, André do Prado é eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e promete diálogo com os partidos. Na Câmara, deputado Marco Feliciano é repreendido após deboche sobre ministra da Cultura. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.